Muito boa tarde, bem-vindos à nossa reunião habitual, nosso curso de História da América virtual da Universidade Federal de São Paulo. Como eu disse para vocês, ainda hoje vamos falar da terceira parte da nossa primeira aula sobre as principais tendências historiográficas que podemos verificar com relação à história da América colonial. Há como que duas grandes tendências, ou pelo menos eu vou falar de duas grandes tendências, né? Uma parece que é assim conhecida de todos nós, porque se repete sistematicamente desde os últimos 40, 50 anos, e principalmente por meio do curso, das disciplinas, das aulas que se dão nos cursinhos, o que se pode chamar de colônias de povoamento e colônias de exploração. Essa tendência historiográfica tem o mérito de explicar bem as diferenças entre uma colonização britânica e uma colonização ibérica. Inclusive tem o mérito de explicar por que, como normalmente se diz, né, por que as coisas deram errados na América Latina, principalmente no Brasil, e por que as coisas deram certo nos Estados Unidos, né? Porque, logicamente, essa resposta dada por essa tendência historiográfica, nos Estados Unidos o que encontramos e o que houve foi uma colônia de povoamento, e na América, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, o que houve foi uma colônia de exploração. Essa explicação hoje em dia não se sustenta. Eu vou ainda explicar por que hoje em dia não se sustenta. Mas antes disso, vou tentar explicar a filiação dessa tendência. Como é que surgiu, de que maneira foi construída pelos historiadores essa maneira de olhar para a história da América. Então, se nós nos adentrarmos, por exemplo, no livro de Caio Prado Júnior, que foi editado no começo dos anos 40, 43, A Formação do Brasil Contemporâneo, desculpem, há um capítulo que fala sobre o sentido da colonização. Esse capítulo, o próprio título já é significativo, né? O sentido da colonização, ou seja, só existe um único sentido, e é o sentido que fala Caio Prado. Qualquer outro sentido, qualquer outra possibilidade de sentido está descartada a priori, por hipótese. E leio agora textualmente, vou ler alguns trechos do texto de Caio Prado para depois fazer a crítica, né? O texto começa de uma forma bem conhecida por todos os que estudam história da América ou história do Brasil, pela parte do descobrimento e da colonização. Começa assim: todo povo tem na evolução, vista à distância, um certo sentido. Esse sentido está entre aspas. Este se percebe não nos pormenores da sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo período de tempo. Quem observa aquele conjunto, devastando do cipoal de incidentes secundários que o acompanham sempre e o fazem muitas vezes confuso e incompreensível, não deixará de perceber que ele se forma de uma linha mestra e ininterrupta, de acontecimentos que se sucedem em ordem rigorosa e dirigida sempre numa determinada orientação. É isto que se deve, antes de mais nada, procurar quando se aborda a análise da história de um povo. É bem interessante esse preâmbulo do capítulo, porque, de certa maneira, é uma premissa da tese que vai ser estabelecida, né? Essa premissa, quando foi estabelecida, nos anos 40,
fazia sentido, né? Para brincar um pouco com o próprio sentido da colonização. Mas hoje em dia faz pouco sentido. Né? É uma premissa muito contestada, né? Até porque há historiadores que se colocam precisamente na brecha que Caio Prado abre, né? Quem observa o conjunto, né, devastando do cipoal de incidentes secundários, encontra o sentido da história. Mas pode não ser assim. Né? Essa é uma premissa colocada por um grande pensador, que é Caio Prado, mas pode ser exatamente o contrário. Pode ser que o sentido da história esteja nos acontecimentos subtraídos da linha do tempo, né? Ou seja, daqueles acontecimentos que ninguém deu por eles no momento, daqueles acontecimentos que não foram relevantes naquela época, né? E que agora, quando o historiador está escrevendo, se tornam relevantes. Então, não necessariamente essa premissa é verdadeira para todas as situações, né? Muitas vezes a história está no silêncio, até no silêncio da documentação, né? Não se quis dar voz a certas coisas, né? A gente pega, por exemplo, as crônicas e os documentos escritos pelos espanhóis na hora da conquista, não se dá voz aos astecas, não se dá voz aos incas, não se dá voz aos vencidos, não tem voz. A história, como falava na outra aula, a história é uma história escrita pelos vencedores. Então, eu não posso levar em conta as incidências, né, daqueles que perderam. Como não? Pelo contrário, é bom levar em conta essas coisas que estão à margem da narrativa vencedora ou da narrativa dominante. Precisamente, né, porque Caio Prado faz esse preâmbulo, então ele vai tentar, né, adentrar num cipoal de documentação, né, para selecionar precisamente aquele que ele acha que é uma linha mestra de fatos ordenados em direção a um sentido único. E diz: os pormenores e incidentes mais ou menos complexos que constituem a trama da sua história, da história de um povo, e que ameaçam por vezes nublar o que verdadeiramente forma a linha mestra que a define, passam para um segundo plano. E só então nos é dado alcançar o sentido daquela evolução, compreendê-la e explicá-la. É isto que precisamos começar por fazer com relação ao Brasil. Então, dessa forma, conclui, né, o assentamento das suas premissas. Agora ele vai estabelecer a sua tese, né, que é exatamente o que acabo de falar. Né? Ou seja, ele, historiador, eu, historiador, vocês, historiadores, têm de se debruçar perante um cipoal de fatos e de documentos que, por vezes, perturba a visão para enxergar o sentido das coisas, o sentido da história. E então, o historiador vai ser obrigado a deixar de lado aquilo que não é relevante e colocar e dar relevância àquilo que ele considera relevante. Essa seria a tarefa do historiador, principalmente o historiador da história do Brasil e da história da América, né? Então aí agora, como digo, essas são as premissas estabelecidas pelo Caio Prado no seu próprio capítulo, né? Então aí ele vai estabelecer, então, qual que é esse sentido, que é a sua tese mais famosa e mais conhecida. A expansão marítima dos países da Europa depois do século XV, expansão de que o descobrimento e colonização da América constituem o capítulo que particularmente nos interessa aqui, se origina de simples empresas comerciais levadas a efeito pelos navegadores daqueles países. Deriva do desenvolvimento do comércio continental europeu, que até o século XIV é quase unicamente terrestre e limitado por via marítima a uma mesquinha navegação costeira e de cabotagem.
tudo o que se passa na história desse comércio europeu são incidentes da imensa empresa comercial a que se dedicam os países da Europa a partir do século XV e que lhes alargará o horizonte pelo oceano afora. Não tem outro caráter a exploração da costa africana e o descobrimento e colonização das ilhas pelos portugueses, o roteiro das Índias, o descobrimento da América e a exploração e ocupação dos seus vários setores. Então, essa é uma tese, né, que foca principalmente no ponto de vista comercial e econômico da colonização e que se baseia e se fundamenta numa estrutura, numa visão marxista da história. No momento em que foi colocada, teve uma importância decisiva, tanto foi assim que até hoje é uma escola, né? Até hoje configura uma escola que tem tanta força, né, que até depois, nos anos 70, nos anos 80, né, com Fernando Novaes ou com Jobson Arruda, ainda se continua falando, né, são professores da USP, né, da história da USP, vai se criar um conceito, uma categoria específica para analisar tudo isto, chamada de antigo sistema colonial, que consiste precisamente nessa visão do sentido da colonização. Então, vocês podem pegar um outro autor, que aí já não está dentro dessa visão, como pode ser, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda escreve Visão do Paraíso, onde ele vai, como fala o próprio subtítulo, né, vai falar sobre os motivos edêmicos, do Éden, edêmicos, da colonização. Ou seja, Sérgio Buarque gosta de ressaltar não o interesse econômico que houve, mas o interesse, vamos chamar assim, religioso ou teológico da colonização. Muitos dos empreendedores, ou muitos dos que vieram para a América, né, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, eles estavam imbuídos de ideais religiosos. Muitos deles queriam encontrar aqui uma pureza de vida que não encontrava mais lá. Outra coisa é que depois essa pureza se converteu numa espécie de impureza generalizada, que os próprios jesuítas vão dizer que os espanhóis e os portugueses não viviam conforme eles mesmos falavam publicamente. Eles não seguiam os princípios que eles mesmos diziam que queriam seguir. Mas isso não impede que os motivos que trouxeram eles para cá fossem motivos de expansão religiosa, de expansão da fé, ou de crença de que aqui se poderia viver uma vida mais pura diante de Deus, uma vida melhor, afastadas talvez do formalismo ou da burocracia institucional religiosa da igreja. Então, esses são outros motivos, que não necessariamente é o único motivo do sentido da colonização. Se vocês pegam, por exemplo, o livro do Leandro Carnal, sobre a história dos Estados Unidos, né, logo no começo do seu livro, ele vai falar de precisamente o que já está como visto como uma crítica falida, como uma hipótese, uma tese falida, é essa do antigo sistema colonial. Por quê? Porque a ideia de uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração não se sustenta. Porque o que se verifica quando se olham para os documentos é precisamente que, tanto na América Espanhola e Portuguesa, vamos chamar da América Ibérica, quanto na América Britânica, houve povoamento e exploração, as duas coisas. Não houve exclusividade de um povoamento na América do Norte e uma exploração na América do Sul, na América Central. E a prova disso, o próprio Leandro Carnal dá, não vou fazer aqui referência, não vou ler literalmente o texto, porque demoraríamos mais tempo e eu quero me restringir a falar em meia hora.
Bom, vocês acreditem que o que eu estou falando está no texto da obra do Karnal. Ele fala, por exemplo, né, que o começo da colonização da América do Norte, da América Britânica, foi, primeiro, através, né, do direito de corso, de pirataria. Né? Então, Walter Raleigh, né, era um pirata, ou Drake eram piratas que tiveram, né, que receberam da rainha, da coroa britânica, eh, uma carta de exploração dos territórios que encontrassem. Acontece que simplesmente quase que não encontraram nada. Chegaram, não viram o que explorar e foram embora, porque eram piratas. Mas isso era um começo de colonização. Sim, era um começo de colonização. Que depois os historiadores e a historiografia norte-americana, em geral, deixam de lado, não querem reconhecer. Mas é só ver a documentação. Depois vai se falar, né, do momento do Mayflower, dos Pilgrims, dos pais fundadores, né? Mas o que não se que vieram para cá, que vieram para a América do Norte, fugindo da perseguição religiosa que havia sido desatada na Inglaterra, e então vieram para cá para fundar aqui as suas casas, as suas famílias, as suas colônias, né? É verdade, eles vieram para ficar aqui, mas o que não se fala é que antes disso houve outra tentativa de colonização feita por duas empresas que foram as primeiras empresas de sociedade limitada do mundo, a Virginia Plymouth e a Virginia London. E o nome de Virgínia a essas empresas foi dada porque a Isabel I era conhecida como The Virgin. Então, o que eles pretendiam? É só olhar no texto do Karnal, vem a própria documentação e vem o próprio contrato que era feito entre a coroa e as empresas. Eles traziam para cá, né, pessoas com um contrato de escravidão temporária. Então, eles, durante os 10 primeiros anos, eles trabalhavam como se fossem escravos, e a única diferença com a escravidão é que depois desses 10 anos eles receberiam um pedaço de terra e poderiam ficar. Agora, tudo que foi conseguido durante esses 10 anos era um lucro que caía para as empresas e que depois ia para a coroa. Esse empreendimento de colonização se viveu durante 20, 25 anos. Não se fala disso, não se reconhece isso como uma forma de explorar e ao mesmo tempo de povoar. Se a gente olhar para o mundo ibérico, sempre se fala que os espanhóis, os portugueses vinham para cá, né, para explorar, ganhar dinheiro e depois voltar para as suas terras. Mas o que não se fala é que se eles voltassem para as suas terras, eles perderiam tudo. Para as suas terras na Espanha, em Portugal, eles perderiam tudo. Então, não compensava, realmente não compensava vir para cá para simplesmente ganhar dinheiro e depois voltar, porque se perderiam todos os títulos de nobreza que tivessem recebido e se perderia todo o dinheiro que tinha sido conseguido. Então, era preciso ficar aqui e trabalhar aqui. E, aliás, pelo menos na América Espanhola, isso se verifica muito facilmente. Não faz sentido pensar em exploração e, ao mesmo tempo, em fundar cidades como foram fundadas as cidades na América Espanhola, na América Portuguesa também. E fundar não só cidades, como fundar colégios e fundar universidades na América Espanhola. Você não funda uma universidade, não funda um colégio se você está pretendendo explorar a povoação. Não faz sentido fazer uma coisa dessas. Então, é preciso encontrar outra explicação diferente. Talvez esse sentido único da colonização que falava Caio Prado e que tantas vezes repetiu Fernando Novaes ou Jobson Arruda, não seja tão único. Não é que não houvesse ideal de exploração. Claro que havia. Mas também havia um ideal de povoamento.
Quando a gente procura outras tendências, eu falei dessas, né, do Karnal, falei do Sérgio Buarque, quando a gente procura outras tendências, acho que quem melhor resume esse conjunto de, vamos chamar assim, de tendências não econômicas, não exclusivamente econômicas, mas tendências culturais, né? O autor que mais me convence é o Richard Morse, com seu livro O Espelho de Próspero, que vocês podem procurar no sistema Moodle, onde eu deixei o PDF, né? São 3 capítulos, um pouco difíceis de entender porque adota uma outra lógica de pensamento, adota uma outra narrativa e a gente está acostumado à narrativa economicista, né? Mas eu vou tentar resumir aqui nesses 10 minutos que temos, porque me parece que é extremamente importante, né? O Richard Morse fala que existe, se pode explicar a história da colonização do ponto de vista culturalista, né? Quer dizer, no começo do século XVI, né, no fim do século XV, no começo do século XVI, com o descobrimento da América, houve como que duas opções, uma encampada pela Inglaterra, outra encampada pela Coroa de Castela. Duas opções para enfrentar a modernidade e enfrentar a colonização. Da América Britânica, ela se baseia principalmente na ideia de objetividade e de contrato. A opção ibérica se baseia fundamentalmente na ideia de subjetividade e de confiança, ou de consciência. Então, o que significa isso? Vocês podem entender melhor se vocês pensam, por exemplo, em Hobbes, né? E a ideia do Leviatã, né? Então, os ingleses, diante das incertezas, né, diante da perturbação que significou o descobrimento da América, eles vão querer encontrar um sistema homogêneo, onde todos aqueles que vão estar envolvidos no processo civilizatório, como eles falavam, no processo de colonização, sejam todos iguais, né? E para isso é preciso que haja um contrato prévio, que vai ser o pacto, né, que os indivíduos realizam com o Leviatã. O pacto individual feito por todos os membros da sociedade, entregando seus direitos para o Leviatã, o Estado, no caso. Né? E há uma volta, né? Então, uma volta em forma de contrato, esse pacto se transforma em contrato, e esse contrato se manifesta através da lei. Então, antes, vamos dizer assim, antes de começar a viver a colonização, né, a colocar a colonização em prática, o contrato e a lei já estava realizado. E então você sabia o que podia e o que não podia fazer. Do outro lado, do ponto de vista ibérico, né, o que nós temos é uma opção, como disse, pelo subjetivo e pela consciência. Então, isso significa o quê? O autor mais importante nesse sentido que o Richard Morse utiliza, né, e que eu também utilizei muito no meu mestrado, eu fiz o mestrado nas obras dele, é o Francisco de Vitória. Né? É um franciscano, professor de teologia em Salamanca, né, que ele parte de uma concepção diferente. Né? Parte de uma concepção, né, de que o que importa, né, não é propriamente o contrato e a lei. O que importa é o justo e você agir conforme a justiça, a pessoa agir conforme a justiça e aquilo que é justo. E que isso é visto na consciência de cada um, porque cada um tem uma consciência e nessa consciência está inscrita a lei de Deus, a lei natural. Então, cada um precisa ver, nas circunstâncias concretas, como é que deve fazer para fazer aquilo que é justo. Claro, isso vai dar uma configuração da sociedade completamente diferente, porque
para que se possa ver o que é justo, as coisas precisam acontecer. Ou seja, só dá para se perceber o que é justo depois dos fatos acontecidos. Não sei se isso aqui fica claro, mas é importante entender isto desde o começo, senão não se vai entender nada da história da América de forma, eu diria assim, de forma mais, do meu ponto de vista, de uma forma mais compreensível e mais razoável. Ou seja, no mundo da América Espanhola e da América Portuguesa, as coisas não estão dadas previamente. As coisas primeiro precisam ser, relações primeiro precisam ser estabelecidas. A vida precisa ser vivida. As coisas têm que acontecer. Nesse entramado de realidade vital, né, há brigas, há violências, há generosidade, há grandeza, né? E à medida que as coisas vão dando errado, né, então as pessoas vão tentando encontrar saídas, vão tentando encontrar, de acordo com a sua consciência, o que é justo, e nesse sentido, quando se encontra, então se criam os costumes que depois vão virar lei. Quando não se encontram, né, então intervém, né, o papel do juiz, o papel do rei, que através do juiz é quem vai dizer o que é justo. Não necessariamente de acordo com a lei, muitas vezes de acordo com a moral, de acordo com os princípios teológicos, os princípios cristãos, né? Não através do contrato, porque às vezes não havia nem contrato. Então, são duas formas de entender a colonização. Por um lado, a colonização britânica, né, que aposta na força da lei e do contrato e que as coisas têm que ser feitas como estão previstas, ou seja, a lei tem uma função de construção da realidade, construção da vida real. E o mundo ibérico, né, quem constrói a sociedade, quem constrói a realidade é as pessoas vivendo juntas e agindo conforme a sua consciência. Né? E no meio desse embate que vai surgir necessariamente, né, no outro as coisas já estão determinadas. Não vai ter tanta briga. Aqui, na América Espanhola e na América Portuguesa, vai ter briga, vai ter confusão, vai ter heterogeneidade, vai ter cada um do jeito que cada um é. Né? E vamos fazer as coisas do jeito que cada um as faz. Isso é assim mesmo. Né? Porém, existem formas posteriores de melhoria, de construção do certo e do justo. Né? Porque o juiz vai, quando não se chega a um consenso, vai ser o representante do rei e o representante de Deus. Ele é ministro, o juiz é o ministro. Né? Mas para dizer o que é justo, conforme o que ele vê nas circunstâncias e também conforme a sua consciência. Veja, tudo isto não é o que está acontecendo hoje. Né? Nós estamos no século XXI, né? E a forma da gente pensar, a gente que eu digo no Brasil e na América Espanhola, a forma da gente pensar o justo, a lei e a convivência já tem muito a ver com a colonização britânica. A gente agora acredita na lei como construtora da sociedade que vai vir, do que nós queremos que a sociedade seja. Mas isto não era assim no século XVI. No século XVI, as pessoas conviviam e nem sabiam bem onde elas estavam indo. Elas simplesmente viviam, conviviam entre si, e iam construindo a realidade. Essa realidade muitas vezes podia ser violenta, podia ser injusta, mas havia conserto. Havia o conserto feito pelo juiz. Né? Que o juiz também poderia ser injusto, mas também havia conserto, porque havia o corregidor, que corrigia o juiz. Bom, tudo isto nós vamos ver ao longo do nosso curso. Por enquanto, o que eu tentava explicar hoje era as tendências historiográficas, a predominante e a que é menos dominante. Né? Com isso, deu meia hora, encerramos a nossa aula virtual de hoje. É o nosso curso de História da América virtual da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou o professor Rafael Ruiz e vocês podem sempre entrar em contato, pelo menos por e-mail,
Meu e-mail institucional é rafael.ruiz@unifesp.br. Mandem qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram resolver ou discutir, e eu responderei. Muito obrigado e muito boa tarde.